Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, amigos estudantes dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estamos completando hoje o programa número 127. Este será um programa de uma só pergunta. Pergunta da nossa querida associada Karina, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Peço desculpas, a minha voz está um pouco fraca devido a uma gripe que começou hoje. Estou com a voz meio diferente hoje. Bom, mas vamos à pergunta da nossa querida Karina. Ela disse: ouvi hoje o nosso programa número 101 e o Paulo falou o nome da deusa da fortuna. Não consegui entender direito e gostaria de aproveitar para perguntar mais um pouco sobre ela. Ela é mestra ascensa ou um ser cósmico de luz? Ou um Elohim? Eu já vi um decreto para ela, mas o nome dela não está nele. Agradecida pelos esclarecimentos, vitória na luz de Deus, que sempre vence, eu sou Karina. Karina, vamos aproveitar a sua pergunta para dar início à segunda parte da aula dos ciclos cósmicos. Nesta segunda etapa, nós vamos explicar em detalhes o papel de Shakti no ciclo do relógio cósmico da vida. Sem Shakti, a Mãe Divina, nenhuma das três forças da Trindade poderia existir. Este é um assunto de extrema importância para todo buscador sincero da sabedoria divina. Sem este conhecimento, ninguém pode realmente utilizar por completo os ensinamentos dos ciclos cósmicos. Ninguém pode afirmar ser um mago do bem, do bom e do belo sem este conhecimento. A união com a Mãe é tudo para a manifestação espiritual. Os magos do mal não são capazes de manifestar o espiritual do Pai. Eles apenas corrompem a energia da Mãe Divina. Antes de mais nada, é preciso entender e definir o que significa cada uma das palavras-chave deste quebra-cabeças que, uma vez compreendido, pode levar a todos nós para a reunião com Deus no paraíso da liberdade cósmica. Nós falamos, no primeiro CD dos ciclos, sobre quem são e onde atuam Brahma, Vishnu, Shakti e Shiva. Mas muitas perguntas foram enviadas e compreendemos onde vocês estão se confundindo. Assim, vamos nos aprofundar mais sobre este assunto como início da nossa continuação do CD dos Ciclos Cósmicos número 2. Como eu já disse antes, este segundo CD dos ciclos vai primeiramente ser lançado aqui como aula e depois como CD. Brahman. Quem é Brahman? Tudo inicia-se em Brahman. Escreve-se B-R-A-H-M-A-N. Brahman. Brahman é Deus no princípio, Deus com a palavra. Alfa e Ômega, Pai e Mãe. Deus é o princípio e Deus é o fim. Tudo começa em Deus e termina nele. Assim, todas as ideias positivas vêm dele. E nós, então, manifestamos esta ideia dele, por ele e para ele. Então, se eu falar a vocês que Brahman os ilumine e proteja, eu estou dizendo que Deus os ilumine e proteja. Eu quero que isto fique bem claro. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Deus é o fogo consumidor de toda a imperfeição humana. Não me canso de repetir isso. Todos já ouviram estas palavras. Nada pode ser maior, superior, menor ou inferior a Brahman. E nada existe além dele. Ele é o todo que está e vive em tudo.
não pode ser contido por nada. Jamais algo de ruim vem dele. Apenas o bem, o bom, o belo e o construtivo. Ele é o ovo cósmico, mas não se pode afirmar que o ovo cósmico seja a sua totalidade. Está bem, vocês podem me dizer, mas por que devemos utilizar a palavra Brahman se podemos falar a palavra Deus? A resposta é que Brahman é uma palavra em sânscrito, uma língua criada para explicar Deus e também para nos comunicarmos com Ele. Mesmo se desejássemos, não poderíamos simplesmente dizer todas estas palavras em um bom português ou inglês, porque elas não existem e não foram criadas nem tampouco traduzidas. O sânscrito vai além. Sem limitações, o sânscrito nos revela, inclusive, uma personalidade para Deus. E isso nos coloca de uma forma mais íntima com o Criador, como vocês vão ver mais adiante. Brahman é esta essência pura de Deus, um Deus sem atributos. Ele não é só o Pai e Mãe divinos, ele não é só o Filho e o Espírito Santo, ele é tudo e todos. Ele tanto é imaterial como ele é material. Assim sendo, agora que estamos entendendo que não podemos nem sequer descrever Brahman, podemos passar então a falar em Brahman manifestado. Não entendemos o seu lado imaterial, mas podemos compreender a sua imaterialidade sendo materializada. E isso é muito bom porque o segundo passo será compreender um pouco mais da sua imaterialidade. Pois está escrito que assim como embaixo é em cima e assim como é em cima é embaixo. De sua imaterialidade, entendemos apenas que Deus interage consigo mesmo, pois Deus é alfa e Deus é ômega. Assim ele produz a vida, indo de alfa para ômega, de ômega para alfa. Imaginemos então, só para dar início a este raciocínio, que um dia não havia forma alguma material. Não havia planeta algum. Imagine isso apenas para compreender como a vida na matéria acontece. Pense que Deus, Pai, Mãe, resolveram se multiplicar e criar outras formas livres e inteligentes, almas criativas, seus filhos. Então, Deus Pai, Mãe, desde o centro do ovo cósmico, separaram-se, ela a matéria, ele o espírito, a consciência queria penetrar esta matéria, preenchê-la por completo. Esta separação aconteceu apenas por um momento, pois eles voltaram a se reunir em espírito. Assim, Deus Pai é o espírito e Deus Mãe é a matéria. E podemos dizer que Deus Pai está na matéria, mater, mãe, e podemos dizer que a Mãe Divina também vive em espírito junto ao Pai. Não vamos falar de outros mundos, planetas, para não complicar muito a história. Vamos apenas falar da nossa amada Terra, o nosso planeta, a nossa casa, nosso planeta Mãe. Assim, Deus Mãe está e é a própria Terra e tudo o que ela tem e existe. Porém, é importante manter em mente que a Mãe está em constante fluxo e refluxo de energias com o Pai. A Mãe busca a espiritualização e o Pai busca a materialização. As formas de consciência, as almas que na Terra vivem, ainda não ascensas, são limitadas porque não aprenderam ainda a trocar a energia com este Deus Pai, Mãe ascensos. A maioria de nós está limitada a trocar energia na Terra, entre homens e mulheres, e entre nós e a Mãe Terra. Ou seja, apenas com a Mãe, pois todos nós estamos no seu útero, somos um pequeno ovinho cósmico que ainda não aprendeu a dominar as energias alfa e ômega de seu próprio ser. Assim, quando trocamos energias entre nós, nós estamos trocando energias com nós mesmos. Seres que fazem parte de um só corpo, o corpo da Mãe terrenal.
A Mãe Divina é o cálice que recebe a vida de Deus Pai. Assim como a Mãe desceu para a matéria e subiu ao Espírito, é o objetivo das almas em seu útero seguir este fluxo divino e ascender na troca de energias com o Pai, pois a alma atua na polaridade feminina, assim como a Mãe, buscando a polaridade masculina do Criador. A alma atua no plano feminino da Mãe, mas sua essência é a polaridade masculina do Pai, que foi quem a colocou aqui na Terra, no útero da Mãe. Assim, sua natureza é o Espírito. Eu sei que é um pouco complicado de entender, mas não se preocupem com isso. Sigam o meu raciocínio. Pensem apenas que tudo que de Deus veio precisa voltar para Ele. E isso só é possível com a espiritualização. E a espiritualização só acontece colocando a atenção no espiritual, seguindo o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo, ou seja, pensar nele. Deus, então, o Senhor Brahman, com N no final, né? Não é Brahma, é Brahman, nos colocou em seu útero, o útero da Mãe Divina, a própria Terra, mas Brahman não se distanciou de nós. Ele se mantém nutrindo a vida em formação e evolução constantemente. Quero deixar claro, se você não teve ainda a aula número 1 dos ciclos cósmicos, por favor, busque em nosso site ter essa aula, no botão Ensinamentos, antes de ouvir o que nós estamos dizendo aqui. Brahman nutre a vida a um nível material e se manifesta nessa vida aqui na Terra em 12 etapas principais divididas em 4 partes. Isso ocorre de 2 diferentes maneiras. 2 partes para Brahma e Vishnu e 2 para Shakti e Shiva. Ocorre em etapas para que possamos interpretar Deus aos poucos. Não estamos preparados para receber Brahman de uma só vez. Precisamos ir materializando este Deus Pai e Mãe para podermos compreendê-lo. Por isso dizemos que Brahman busca materializar-se e nós buscamos nos espiritualizar. Ele chega para nós em Brahma e Vishnu, e nosso retorno para ele é em Shakti e Shiva. A energia chega aos planos da matéria da seguinte forma: do mais imaterial, o fogo, ao mais material, a terra. Do fogo para o ar, do ar para a água, da água para a terra. De Brahman para Vishnu, de Vishnu para Shakti, de Shakti para Shiva. Primeiro, vemos Brahman, os divinos Pai e Mãe, manifestados como Brahma. Depois, como Vishnu, depois como Shakti e finalmente como Shiva. Reparem que o mais confuso aqui até agora que nós estamos falando é que, mesmo entendendo que a Mãe é e está na Terra, nós precisamos entender que Brahman, quando falamos em Brahman, nós nunca falamos apenas em Pai, nós falamos em Pai e Mãe. Diferente de quando falamos em Brahma, Brahma sim, é energia totalmente Pai. Ok? Vamos lá. Vamos então agora entender quem são estes 4 personagens que manifestam a vida na Terra. Falamos isso muito no primeiro CD, mas as dúvidas com relação a isso vão ser sanadas agora. Brahman nos envia a ideia, Brahma, no plano da memória ou espiritual. Raciocinamos esta ideia com Vishnu, no plano mental. Depois colocamos a ideia em ação com Shakti, e então vemos a ideia manifestada em Shiva. Nós vimos isso no CD1 dos ciclos cósmicos. Isso está claro. Agora, Brahma é o impulso inicial do Pai Brahman, o Pai penetrando o mundo da matéria. Brahma não é a totalidade de Brahman, mas é o primeiro impulso dele. Brahma é o poder da criação, da idealização da nossa razão de ser e atuar. Tudo o que existe foi um impulso de Brahman para Brahma. A porta de entrada do cosmos é Brahma.
A lâmpada um dia foi criação de Edison. Foi Brahman quem mandou para Brahma a ideia e para Vishnu ensinando Edison. Brahma é a presença eu sou de Edison e Vishnu é o seu santo Cristo pessoal. Brahma representa o plano da memória. O plano da memória é o recebedor do plano do espírito. Memória, como todos sabem, representa a lembrança daquilo que já existe. Portanto, dizemos que nada criamos, apenas co-criamos. Lembramos aquilo que Brahman já pensou, porque somos parte de Brahman. Somos sua extensão na matéria, afinal foi ele que nos colocou aqui. Assim, quando temos uma ideia, na realidade é uma lembrança daquilo que já foi pensado por nós em Brahman e por Brahma, por ordem e iniciativa de Brahman. É fantástico isso. Essa compreensão realmente é algo muito importante. Somos Deus em ação. Eu sou o Brahman atuando aqui. O que um homem fez, todos podem fazer, porque somos todos um. Porém, cada um tem o seu plano divino e Deus se individualiza em cada um de seus filhos. Digamos que Brahman tem 1000 projetos e deseja manifestá-los todos, e ele diz: esta ideia eu vou dar para o Paulo, esta ideia eu vou dar para o Renato, esta para a Márcia, esta para a Karina, esta para o Bruno. E ele faz isso através de Brahma, que acompanha cada um de nós. Brahma, sim. Brahma é Deus individualizado para cada um de nós. Cada um de nós tem o seu Brahma. Assim vemos que nosso potencial divino é ilimitável. Temos um cordão de ligação com Brahman, e isso ocorre através de Brahma. O eu sou o que eu sou individualizado. Vejam que o nome Brahma é bem parecido com o Brahman. Isso mostra a sua proximidade com o imanifestado que ele representa. Brahma é a mais pura perfeição de Brahman individualizado. Por isso, quando você ver um filho da luz andando pela rua, diga com alegria: veja, ali estamos vendo Deus andar. Somos a extensão física de Deus individualizado. É como se eu dissesse a vocês que somos uma pontinha de uma extensão do cosmos tocando o chão da Terra. E mais do que isso, interagindo com a Terra. Lembrem-se que a Terra é a mãe. A mãe é ômega, o pai é alfa, somos enviados do pai para evoluir na mãe. Uau! Maravilhoso! Nós não somos órfãos. Deus Pai desce até o meu coração e Deus Mãe sobe até o meu coração. E eles se encontram ali, e eu sou alfa e eu sou ômega, aqui e agora, fazendo a ponte entre Deus Pai e Deus Mãe. Nossa, isso é fantástico. Realmente, quando vocês entenderem isso, porque ouvir o que eu estou dizendo é uma coisa, vocês terem essa compreensão, orem a Deus para que vocês tenham essa compreensão. Quem sabe até mais do que eu. Cada um de nós tem uma compreensão desse ensinamento. Isso é fantástico. Uns mais, outros menos. Não é porque eu estou ensinando aqui que eu vou ter a maior compreensão deste assunto. Isso é lindo. Eu estou apenas acordando vocês para que vocês compreendam esse ensinamento em vocês que já está aí. Nossa maior limitação, amigos, é entendermos que precisamos deixar de ser filhos de nossos pais e mães terrenos. Quando nós fazemos 12 anos, isso tem que acontecer naturalmente, mas não é o que acontece. Principalmente aqui no Brasil, nós somos muito apegados ao papai e mamãe terrenos. Precisamos assumir a nossa identidade crística. Isso é libertador. É libertador. Olhar seu pai e mãe físicos e dizer: esses são meus irmãos. Tem que assumir essa ideia. Continuando então a explicação. Vishnu é o Filho, a sabedoria e o conhecimento da vontade do Pai. Ele é a missão de ensinar e acompanhar cada alma até a conclusão do plano divino na Terra. Vocês entenderam isso no primeiro CD. Vishnu representa o início real da manifestação, o plano mental. É o plano mental que recebe o plano da memória do espírito, a vontade do espírito. Assim Vishnu recebe Brahma. Mas ele recebe Brahma graças a Shakti.
É a mãe que faz a ponte entre Brahma e Vishnu. Aqui está uma chave. E uma chave importante. Lembrem-se que estamos no plano da matéria e aqui quem manda é a mãe. São os 4 planos da matéria. Mesmo Brahma e Vishnu, sendo a manifestação do espírito, eles estão na matéria. Os 4 corpos são inferiores. O plano superior está penetrando, mas é a mãe que permite este acesso. Pense nisso. Brahman é tão bom conosco e nos trata como bebês que precisam de tutela. Ele não envia apenas a sua criação através de Brahma, ele envia Vishnu, o instrutor, para ensinar-nos a cocriar, manifestando a sua ideia. Quando estamos prontos para criar, no final das 5 horas do ciclo cósmico, indo para as 6 horas, então nós entramos e ficamos sob total tutela da Mãe Shakti. Não só estaremos no seu corpo, mas sob a sua administração também. Neste momento, passamos a atuar como Brahma. Nossa missão, agora que sabemos a vontade do Pai, é atuar como Brahma para o mundo. Somos os embaixadores de Brahman, representamos o plano de Deus. Sim, porque a ideia que o Pai quer que manifestemos sempre envolve o próximo. E é isso o que mais importa em nossas aulas de ciclo cósmico número 2. Aprender a manifestar esta energia do Pai, conhecermos-nos como deuses. Brahma e Vishnu atuam em nós. Shakti e Shiva representam a nossa atuação, juntando o saber do Pai e a energia da Mãe. Nós passamos então a ser o elo que une a vontade do Pai Brahman, em Brahma e Vishnu, e a ação da Mãe Shakti. Shakti é a Mãe Divina. Ela é o receptáculo, o cálice que recebe o Espírito, a vontade de Deus, que veio para a alma que atua em seu útero. Somos um com Shakti, a Mãe materializada, e nossa união com Brahman cria um magneto que capta e recebe Brahma e Vishnu, e produz, com este casamento alquímico, a manifestação de Shiva. Shiva só acontece com a manifestação física da vontade de Deus através da alma. Sem isso, não existe Shiva. Muita gente nunca manifesta nada daquilo que Deus espera que manifestem. Eles não representam Deus. Eles não manifestam Shiva. Não manifestam o Espírito Santo, mas apenas o espírito do mal, o espírito de porco. Se você está de bem com o Pai e de bem com a Mãe, então sua vida flui como deveria e você é feliz. E estar de bem com o Pai é buscar entender o que Ele quer que você manifeste na matéria. E isso sempre envolve o servir ao próximo. Porque Deus é amor, e você é o embaixador deste amor de Deus para a humanidade. Porque amar é servir, e Deus é o maior servo de todos, e Ele quer servir a humanidade através de você. E estar de bem com a mãe é cuidar bem de seus filhos, e isso você faz colocando a vontade de Deus em prática. Nós somos a união entre o céu e a terra, lembrem-se sempre disso. Nós viemos do Pai para a Mãe e voltaremos da Mãe para o Pai. Mas, mais do que isso, cada um de nós que se eleva da terra, eleva a Mãe junto com ele. Eleva a Mãe para junto do Pai. Shiva é o Espírito Santo, a totalidade do Espírito manifestado. Mas ele não é a totalidade de Brahman, mas sim a totalidade de Brahma. Podemos até dizer que o Shiva cósmico é Brahman, mas o Shiva planetário, o Shiva manifestado, é a totalidade parcial de Deus manifestado. Ele nasce da união do plano espiritual e imaterial de Brahma e Vishnu com Shakti. Ou seja, nosso Brahma é individualizado para nós. O meu é meu, o teu é teu. Eu tenho o meu Brahma e o meu Vishnu. Vocês têm o Brahma de vocês e o Vishnu de vocês. Cada um tem o seu. Mas quando falamos em Shakti e Shiva, todos temos o mesmo. A minha mãe divina é a mesma que a sua e o meu Shiva é o mesmo que o seu.
Este é o plano da coletividade. Somos todos um aqui na Terra. Depois de Brahman, Brahma e Shakti, talvez sejam os mais difíceis de se compreender e de se explicar também. Vishnu e Shiva, a maioria das pessoas interpreta bem. Mas Brahma é um pedaço de Brahman. Tudo o que ele é do mais puro ser em Brahman. Mas ele não é Brahman. Ele inicia a manifestação daquilo que Brahman quer manifestar. Ele é e representa tudo aquilo que é externo à nossa vida na Terra, mas que Deus quer ver manifestado na Terra. Eu sei que eu repito às vezes algumas frases de formas diferentes, mas é justamente para que isso fique bem claro. Fazendo então agora uma analogia para uma melhor compreensão, podemos imaginar que se a vida fosse um restaurante, Brahma seria o gerente do restaurante. Aquele que sabe o que o dono do restaurante, o Sr. Brahman, pediu para servir no almoço. Quais os diferentes pratos que Brahman quer que sejam servidos. Vishnu seria o cozinheiro-chefe da cozinha. Aquele que comanda a equipe e ensina como fazer o prato especial. Vishnu cuida para que todos os ingredientes estejam disponíveis para o preparo do alimento. Shakti seria o próprio restaurante, que recebe e contém o gerente, o cozinheiro-chefe e o pessoal da equipe que faz o trabalho e inclusive os clientes. Mas não contém Brahman, pois ele não só é o dono do restaurante, como também é dono do hotel que contém o restaurante. E finalmente Shiva. Quem seria Shiva nessa história? Shiva seria o restaurante, o gerente, o cozinheiro-chefe, o pessoal da equipe que fez o prato especial e os clientes do restaurante, todos juntos, banqueteando o prato criado pelo Sr. Brahman, o dono do restaurante. Só que Shiva vai além. Ele também é e está unificado ao dono do restaurante, adorando ver, junto com ele, aquela cena em foco e manifestada. Interessante, né? Essa é uma boa visão de compreensão deste assunto tão importante. Agora, falando em Shakti, tem um agravante para compreendermos Shakti. Ela tem 1000 faces. Além de estar atuando como o cálice de Brahman, ela é a base que mantém toda esta estrutura. Ela é e está representada em cada princípio feminino, de cada um dos aspectos das manifestações de Brahman. É ela que faz as conexões entre Brahma e Vishnu, e entre Vishnu e Shiva. Shiva é o amor, a perfeição e a conclusão do plano divino, somado à sua missão de purificar a criação, destruindo todas as forças contrárias à vida e ao amor divino. Shiva pode e deve ser invocado para purificar as almas em evolução. O Pai, Brahma, o Filho, Vishnu, e o Espírito Santo, Shiva, não devem ser imaginados como uma pessoa, mas sim como posições, como cargos, ministérios. Eles são as representações destas posições, destes cargos. Brahman é a manifestação do Deus cósmico. Não é um cargo ou uma posição. Jamais alguém atuará como ou em substituição a Brahman. Ele é absoluto. Agora, Brahma sim. O cargo de Brahma existe. É o cargo do Senhor do Mundo. Vocês já devem ter ouvido, o Senhor do Mundo. Este cargo foi do Sr. Sanat Kumara, agora é do Sr. Gautama Buda, e no futuro será do Sr. Maitreya. Fazem parte desta hierarquia todos aqueles que trabalham com a arte e a criatividade. O Sr. Maitreya, Jesus Cristo, Kutumi e os mestres ascensos ocupam hoje o cargo de Vishnu. São os responsáveis por ensinar a humanidade. Entra também nesta hierarquia todos os discípulos dos mestres que dedicam suas vidas para transmitir os ensinamentos com amor, e os professores de todas as áreas que servem de instrumento para Vishnu.
pois Vishnu não ensina só a espiritualidade. Todas as universidades, faculdades e escolas são abençoadas por ele. Ele é o professor de tudo o que é bom. Se você é um professor, você está atuando e representando a Vishnu. Eu estou ensinando aqui, eu estou representando Vishnu. Esta é a minha função, meu cargo. Alguns seres, como Jesus, como Krishna, representaram Vishnu em sua total perfeição. Maria Santíssima, Elizabeth, Clare Prophet, Kuan Yin, são algumas das mestras que ocupam o cargo de Shakti, a mãe do mundo. Este cargo é responsável por nutrir as almas do mundo. As mães dedicadas, os pais dedicados, as pessoas que se dedicam a saciar a fome da humanidade, buscando dar um teto para aqueles que estão sofrendo, um prato de sopa para quem tem fome, as enfermeiras e os médicos dedicados à caridade de curar e tratar doenças e feridas dos doentes também fazem parte desta hierarquia, a hierarquia da Mãe do Mundo. Aqueles que protegem e cuidam dos outros, pelo simples prazer e amor de cuidar. Shiva é a manifestação da renovação, a manifestação da totalidade. Este cargo é ocupado por todos aqueles seres ascensos que atuam na renovação. Sanat Kumara e o Buda do Raio Rubi atuam nesta casa e também os mestres ascensos atuam nas 3 e nas 9 horas. Com Vishnu nas 3 horas e com Shiva nas 9. Também fazem parte desta hierarquia todos que atuam na separação do joio e do trigo, levando a humanidade para a realidade divina. Os discípulos dos mestres que atuam junto com Sanat Kumara, invocando a ação do Raio Rubi para atuar no mundo. Além dos cientistas, pesquisadores, políticos e policiais sérios que buscam desvendar os mistérios e revelar a verdade. E também todos aqueles que conseguem manifestar o plano divino em suas vidas. Aquele plano que Deus mandou lá no início em Brahma. Aquele plano que Vishnu nos treinou para manifestar. Aquele plano que a Mãe Divina ajudou a manifestar. Quando está manifestado, essa pessoa ganha esse título, esse cargo de alguém que está trabalhando com Shiva, porque teve a força e a coragem de ir até o fim. Como Edison, que antes de conseguir manifestar a lâmpada, falhou tantas e tantas vezes até conseguir. A Mãe Divina, em sua manifestação, nas 6 horas do relógio, atua também como Shakti em cada fase do ciclo, pois Shakti é o princípio feminino. E isso é o que confunde as pessoas. Eles dizem, mas Shakti nas 6 horas? Mas ela não é a esposa de Shiva nas 9? Ela não é a esposa de Vishnu nas 3? Diferentemente da Igreja Católica, o hinduísmo traz as contrapartes femininas destas 3 representações divinas. Brahma e Saraswati, Vishnu e Lakshmi, e Shiva com sua consorte Parvati. Elas são suas respectivas Shaktis, chamas gêmeas, esposas. Vejam que a igualdade dos sexos é compreendida no hinduísmo e no budismo há milhares de anos. Mas isto não está claramente definido aqui no Ocidente. Os hindus reconhecem Deus como mãe porque eles veem que, embora o pai seja a central elétrica da casa de força das máquinas, a força, o poder do pai não é a não ser que se manifeste, a não ser que ele fique ativo, a não ser que ele entre em atividade com energia e, portanto, vem daí o termo Shakti. Shakti é uma palavra que nasceu da raiz verbal sak, que quer dizer ser poderoso, energético, ser que tem força. A energia universal, o aspecto feminino, é a energia que procede de si mesma, não sendo devido à vontade ativa ou consciente daquele que a produz. As palavras que identificam Shakti melhor, na tradução direta do sânscrito, são aderência, união, apego, devoção, perseverança, possibilidade, conexão, reparem nessa palavra, conexão, associação, interferência, conclusão e aquisição. Destas eu quero destacar a vocês
como melhor definição de energia Shakti, a união, a devoção, a conexão e a conclusão. A mãe é aquela que une os filhos com devoção total para a conclusão do plano divino. É ela quem faz a conexão entre os poderes masculinos do pai para que possam ser manifestados. Poderíamos dizer que a mãe não permite que a energia do pai venha direto para os filhos, é ela quem quer entregar. É como se Brahma viesse para a Terra e entregasse para Shakti o plano divino. E é ela quem vai nutrir a sua criança, as almas. Então Vishnu prepara com toda a sua sabedoria, mas quem nutre esta alma para que ela comece a colocar em ação este preparo que Vishnu fez, é a Mãe Divina, é Shakti. Vejam só, Saraswati é a primeira manifestação de Shakti. Ela faz a polaridade com Brahma, o Criador. Ela manifesta a sua criação. Saraswati é a mãe que sobe das 6 horas, atuando como complemento divino de Brahman. Ela contém dentro do seu ser a intensidade do seu fogo. Ela é a deusa do conhecimento. Ela trabalha fazendo a ponte para a manifestação do espiritual para o mental. Ela leva a energia de Brahma, a primeira pessoa da Trindade, para Vishnu, a segunda pessoa da Trindade. Saraswati é a deusa da aprendizagem, traz a novidade, a ideia criativa e solucionadora. Saraswati comunica o poder da sabedoria do chakra da coroa, o chakra de Brahma, nas 12 horas, para a alma, na 1 hora do ciclo, ensinando o amor divino, o saber de que a vontade divina sempre envolve o servir ao próximo, produzindo nas 2 horas a maestria da certeza do caminho a seguir. Ela coloca em xeque a mentira da ignorância e das trevas. Saraswati é a deusa da fala, da palavra, da eloquência, é a padroeira da arte e da música. Os artistas criativos são beneficiados por sua luz. Vibrante e transparente, Saraswati é o cristal da mente de Deus. Ela é representada como uma linda mulher graciosa, educada, de cor branca, sentada sobre uma lótus, com uma meia-lua na fronte. Costuma ser representada com 2 ou 8 braços, mas isso é apenas uma representação. Assim como a imagem de Brahma, Vishnu, Shiva e suas consortes são imagens apenas para uma representação de seus poderes. Assim não vamos nos ater a esses detalhes, pelo menos não agora. Não tem nenhum significado no nosso trabalho aqui. Para podermos sintonizar com Saraswati, nós cantamos sempre o seu Bija Mantra. Aim. Nós já tivemos essa aula aqui. Aim, 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 A-I-M. E o seu mantra é Om Aim Saraswati Namaha. Vocês encontram no nosso CD de mantras. Vamos fazer conosco agora, então, 27 vezes, este mantra. Om Aim Saraswati Namaha. 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 Om Aim Saraswati
Saraswati Namaha, Om Aim 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 Saraswati Namaha. Entoar o seu mantra e sintonizar com ela pode nos trazer o novo, a criatividade, aquilo que nos falta para solucionar um problema aparentemente sem solução. Ela pode ser e é intercessora entre nós e Brahma. Lembre-se de que ela representa a Mãe Divina que nos contém em seu útero. Ela é a Mãe atuando como Saraswati. Quando dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, nós estamos falando para Saraswati, para falar com Brahma, o Eu Sou o que Eu Sou, intercedendo por nós. Com isso, eu quero que vocês entendam que todas as Shaktis são uma só. Lembrem-se das 1000 faces da nossa mãe. Uma das faces é Saraswati, outra é Lakshmi, outra é Kali, outra é Durga, outra é Parvati. Outra sou eu, outra é você. Nós estamos no útero da mãe, somos ela em ação. No corpo mental, a Mãe Divina atua como Lakshmi, a Shakti de Vishnu. Lakshmi é conhecida como a deusa da fortuna e da beleza. Em antigos textos, ela é conhecida como Sri, que significa o esplendor, a beleza, a prosperidade, a riqueza. Vishnu ocupa o cargo de conservador, preservador na Trindade hindu. O preservador é o equivalente ao filho na Trindade ocidental. Ele preserva a ideia do pai na mente da alma. Como o Filho, Vishnu encarna a sabedoria do Cristo cósmico. Ele também é o mediador entre a consciência humana e Brahma, entre os filhos não ascensos e o Pai. Ele representa a realidade absoluta, a perfeição da mente divina, o perfeito pensar para o perfeito manifestar. Ele é o Santo Cristo pessoal, o anjo da guarda, o eu superior de cada um de nós. Tudo a mesma coisa. Todos são o mesmo ser, o mesmo indivíduo, o mesmo cargo. A força de Deus ensinando a alma. Como preservador da vontade divina, Vishnu preserva o plano, o projeto divino concebido na chama da sabedoria, aquele plano liberado a cada 12 anos e para a vida toda também. Ele restaura o universo através da luz curadora da sabedoria. Lakshmi, assim como Vishnu, tem seu papel como preservadora do plano imaculado. Sua sabedoria é revelada em bênçãos de prosperidade e de precipitação de uma vida abundante. Como ensinamos no CD dos Ciclos Cósmicos número 1, é Lakshmi que proporcionará a oportunidade de manifestação do plano de Brahma, ensinado por Vishnu, dependendo do quão preparada está a alma para manifestar este plano divino. Quanto mais dedicada for a alma em servir a vontade de Deus para a humanidade, quanto mais focada ela estiver, mais poder de manifestação Lakshmi liberará. Quanto mais egoísta e individualista eu estiver a alma assim sentindo e pensando, focada apenas em si, menos poder receberá ela de Lakshmi. Lakshmi sempre se apresenta com uma cornucópia da boa fortuna, pelo olho mágico, o olho mágico do olho de Deus que tudo vê, de seu amado Vishnu, aquele que mantém a visão da perfeição. A cornucópia jorra o ouro da perfeição e da boa fortuna. Lakshmi encarna a compaixão divina e intercede por nós junto a Vishnu. Ela é a mediadora do mediador. Sabendo que o Santo Cristo é o grande mediador entre nós e Brahma. Ela é a mediadora entre nós e o Santo Cristo. Fantástico isso. Eu sempre achei o meu Santo Cristo pessoal um pouco duro demais comigo. Agora eu vou poder pedir a Lakshmi para interceder junto a ele por mim. Lembre-se de que nada acontece com você sem que o seu anjo da guarda aprove. Lakshmi é descrita como sendo tão radiante quanto o ouro e tão ilustre e conhecida como a lua. Disse que ela brilha como o sol. Aqui vai uma chave que vale 1000 moedas de ouro para vocês.
Preste atenção. Lakshmi ensina a multiplicidade e a beleza. Ela é conhecida como a deusa dos 100.000. A matriz do que quer que seja está em suas mãos. O que quer que você mantenha em seu coração, Lakshmi pode multiplicar por milhões, pois uma ideia pode ser reproduzida infinitamente. Assim, vejam a importância de uma boa visualização, a importância de se manter o foco daquilo que se quer manifestar. A visualização é a matriz para a multiplicação de Lakshmi, uma vez que ela mora em sua mente, pois Vishnu e Lakshmi trabalham o corpo da mente. Lakshmi mostra o controle da comunicação mental com o Santo Cristo, o Senhor Vishnu, nas 3 horas do ciclo, no chakra do coração. Ela ensina o foco nas 4 horas, onde a obediência ao plano divino leva à sabedoria divina nas 5 horas. Na sabedoria do correto agir e falar. Então vejam que ela recebe de Vishnu, certo? E traz até Shakti nas 6 horas. É ela quem nos nutre. Lakshmi nos ensina o domínio dos ciclos kármicos no relógio cósmico. Por isso, lembre-se sempre de beneficiar o próximo, além de a você mesmo, em sua visualização. Este é o 2º mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Além de consumir o karma, preparar-se para servir ao próximo constrói bom karma. Lembre-se de colocar isso em ação, não adianta só colocar no foco da mente. O seu pensamento, o seu foco tem que ser sincero. Não adianta imaginar-se ajudando os outros e depois não ajudar. Lakshmi reconhece a sinceridade no seu coração, a sua real preocupação com o próximo. Lakshmi é frequentemente retratada como uma flor de lótus e um elefante. A lótus representa a pureza e o poder espiritual, e o elefante representa a autoridade real. Lakshmi está associada não só com a autoridade real, mas também com a autoridade espiritual, e, portanto, ela combina os poderes do real e do sacerdotal. Ou seja, é tão importante atuar nas transformações do material, né, no trabalho físico normal, material para ela, quanto é na divulgação do espiritual. A sílaba semente de Lakshmi é Shrim, Shrim, Shrim. Seu mantra é Om Shrim Lakshmi Namaha, Om Shrim Lakshmi Namaha. Vamos fazer agora juntos comigo o mantra para Lakshmi que está em nosso CD de mantras. Om Shrim Lakshmi Namaha, 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 Om Shrim Lakshmi Namaha. No corpo emocional, nas 6 horas, a Mãe Divina, Shakti, atua como Kali e Durga, Astreia e Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Nós estamos e atuamos com a nossa amada Mãe Terra, a representante de Brahman, que é e está na Terra, junto conosco. Ela é o poder supremo do Pai em forma física. O nome para ela é Shakti, a Mãe Terrenal. Ela é o nosso útero, a casa para a nossa evolução.
Ela é a manifestação física da Mãe Divina em sua totalidade ômega. Todos os filhos de Deus, ainda não ascensos na luz, estão vivendo no mesmo útero da Mãe terrenal. É a partir de Shakti que começamos a dar a forma ao plano que nos foi entregue por Vishnu. De Brahma para Vishnu, de Vishnu para que possamos então ter total poder sobre este plano e atuarmos a partir de Shakti. Brahma atua em nossa memória, Vishnu em nosso mental, Shakti no emocional e Shiva no físico. É com a Mãe que aprendemos a servir ao próximo os frutos que vamos colher de nosso plantio. Brahma e Vishnu nos ensinam e agora, representando-os, ensinaremos nossos irmãos. Vejam a importância disso. Existem uma série de irmãos que vão trabalhar conosco na divulgação daquilo que Deus quer, na construção daquilo que Deus quer. Edson não construiu a lâmpada sozinho, ele teve pessoas que trabalharam com ele de alguma forma. E assim é. Jamais um plano divino é totalmente único, sozinho. Sempre temos alguém que vem casar seus planos divinos com os nossos e assim formarmos um grande plano divino. A Mãe é o verdadeiro cálice do vinho da vida eterna, o vinho que é o sangue do Cordeiro de Deus. E cada alma participa desse cálice, unindo-se, formando esse vinho que preenche essa taça. Nossa Mãe Shakti compreende o plano de Brahman, e como já vimos, ela é a nossa eterna advogada e intercessora das nossas almas perante Deus Pai e os senhores do karma. Ela sabe tudo. Ela entende o plano como ninguém. Ela pode nos ajudar a compreender aquilo que ainda não compreendemos em Vishnu, mesmo estando em Shakti. Ela nos proporciona um momento para atuarmos o plano, treinando-nos para a grande hora, a hora onde não mais poderemos errar. Nós estaremos representando o Brahman no mundo para os nossos irmãos. Estaremos perto de manifestar em Shiva. Teremos que agir com perfeição. Brahma, Vishnu e Shiva são as forças masculinas e, por isso, são muito mais exigentes. Com eles não poderemos falhar em nada. Precisamos ser perfeitos em nossos atos ou nosso plano, nossas ações não serão aceitas no céu. Não passarão pelo crivo de Shiva. E se não passar por Shiva, não chega a Deus Pai, e ele não aceita, não vê, Brahman precisa ver a perfeição. O primeiro aspecto de Shakti nas 6 horas é Kali. E por que Kali? Muitos entendem Kali como sendo a consorte de Shiva nas 9 horas. Porém, Shiva nasce da união entre Brahma, Vishnu e Shakti. Assim, a primeira manifestação de Shiva não ocorre nas 9 horas, mas sim nas 6. Shiva completo é a partir das 9, mas Shiva incompleto começa nas 6. Assim, Kali, considerada a consorte de Shiva, é a primeira manifestação da Mãe Divina nas 6 horas do ciclo. Ela é a Mãe atuando enfurecida contra o mal. É como se fosse a Mãe atuando como alfa, pois ela precisa dar um impulso de retorno para Brahman. É como a galinha enfurecida com as crianças que vão mexer com seus pintinhos. Ela parte para cima do inimigo com toda a fúria. Aquilo que Kali destrói é a irrealidade. Aquilo que é preservado é a realidade. Kali nos ajuda a eliminar a ignorância, a falta da verdade e do bom senso que está dentro de nós mesmos e dos nossos irmãos que atuam conosco, e que devemos retirar para conseguir atingir o equilíbrio e o fortalecimento da nossa própria personalidade divina manifestada. Pois vamos nos tornar divinos. Seremos deuses filhos manifestados. Sem isso, não conseguimos executar o plano divino que inicia-se nas 6 horas. Ele nasce para a manifestação a partir das 6 horas. Assim, veja que o maior inimigo e ameaça à liberdade da alma, ao qual Kali tanto luta e se enfurece, é o eu inferior, o morador do umbral individual de cada um de nós. Kali nos leva, então, a seguir com firmeza e coragem a via espiritual que conduz à libertação interior, à vitória sobre a morte física. Lembrem-se de que Brahma e Vishnu nos ensinam a materialidade e Shakti e Shiva nos ensinam a espiritualidade.
Kali nos chacoalha e nos tira a poeira da materialidade. Levamos 6 anos nos materializando e 6 anos nos elevando para a espiritualidade. Kali é a expressão e a materialização do mistério oculto aos olhos dos não iniciados. Ela nos conduz a valores espirituais transcendentes, personifica a força última, constitui a introdução do ritual indispensável ao princípio da energia Shakti, a energia da mãe. A mãe, nas 6 horas, é aquela que tem o contato direto com o pai, nas 12 horas do relógio. Ela vem para matar os demônios da iniquidade e irrealidade e restaurar para seus filhos, antes de mais nada, a retidão e a honra, a mente correta, justa e honrada, restaurá-los à consciência do seu próprio livre-arbítrio, e então, progressivamente, ela nos leva pela mão para que entendamos que podemos nos tornar como a mãe, em cada uma das estações, nos 4 quadrantes da matéria. Podemos atuar em ambas as polaridades, e assim seremos donos deste poder maravilhoso de atuar, trazendo a vontade de Brahman à manifestação, de uma vez por todas. Poderemos atuar elevando a nós mesmos e aos nossos irmãos dentro deste útero da Mãe Divina, para a reunião junto ao mar cósmico de Brahman, o grande Um. Elizabeth Kleproft ensina que Kali é personificada na Elohim Astrea. Ela diz, abre aspas, Astrea é o princípio feminino da pureza, e assim vocês poderiam dizer, nós somos devotos de Kali através de Astrea, e nós não deixamos passar nenhum só dia sem dar os nossos chamados para o círculo e a espada de Astrea. Vocês podem ver o círculo de Astrea em torno de Kali e a sua espada e de repente compreender o princípio feminino que purifica e limpa o plano astral, destrói os demônios, o poder dos Elohim. Fecha aspas. Elizabeth fala também sobre a mãe de Jesus enquanto encarnada. Ela diz, abre aspas, sem a presença de Nossa Senhora como o princípio de Shakti no seio da Igreja de Jesus dos primeiros tempos, repreendendo severamente os discípulos, e fez seu trabalho interior e os seus chamados para que fossem detidos os que se opunham à formação da Igreja. Os discípulos nunca teriam conseguido manter a harmonia pela sua missão. Conhecemos as histórias das suas controvérsias e discussões, e sabemos que, embora não esteja escrito nas Escrituras, foi Nossa Senhora, com seu sagrado coração, que manteve esse núcleo de fogo branco da harmonia para que pudéssemos construir a Era de Peixes. Fecha aspas. Lindo isso. Kali nos mostra o caminho da harmonia nas 6 horas e da gratidão nas 7 horas do ciclo do relógio cósmico, levando-nos então a Durga. A sua sílaba semente é Krim e o seu mantra Om Krim Kalikaya Namaha. Vamos fazer conosco agora. Om Krim Kalikaya Namaha. 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 Om Krim Kalikaya Namaha.
Om Krim Kalikaye Namaha, Om Krim Kalikaye Namaha, Om Krim Kalikaye Namaha, Om Krim Kalikaye Namaha. Durga também é uma consorte de Shiva, só que ela trabalha entregando a energia do corpo emocional para o físico. Ela trabalha nas 8 horas do ciclo cósmico. Tal como Kali, Durga é a destruidora do mundo das ilusões. Mas ela é considerada uma combinação de Saraswati, Lakshmi e Kali. Como a própria Mãe Divina coletiva, para sermos dignos do nome Durga, temos que perseguir o erro, ou o mal, em todas as suas multifacetadas transformações. Justiça é seu nome. O mal, que é a perversão absoluta da chama da Mãe, imita a capacidade da Mãe em assumir muitas faces. Mas as faces da Mãe estão ligadas à realidade divina multipersonalizada em seus filhos, e o mal é representado na presença enganadora do morador do umbral individualizado em cada um de nós. Elizabeth ensina que não devemos confundir o véu de energia da Mãe. Devemos, isto sim, compreender que a Mãe, com os seus muitos véus, vem para consumir uma energia corrompida. A Mãe nunca é energia corrompida. A energia corrompida é a limitação da Mãe. Precisamos empunhar a espada da Mãe e sermos astutos para não confundirmos aquilo que parece ser a Mãe com a verdadeira Mãe. Como Shiva, Durga representa o dividir do caminho, o separar do joio do trigo. Daquela parte de nós mesmos que pode permanecer, ficar permanente, porque vive na realidade. Aquela parte de nós que não pode permanecer porque são espirais de irrealidade. O mantra de Durga é a energia combinada de Saraswati, Lakshmi e Durga. Om Dum Durgaye Namaha. Sua sílaba semente é Dum, D-U-M. Dum. Om Dum Durgaye Namaha. 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 Na continuação desta aula, nós falaremos sobre Shiva e Parvati. Digamos que Brahma, Saraswati, Vishnu, Lakshmi, Kali e Durga trabalham para levar a energia até Shiva. Daí para frente, veremos na aula da semana que vem a continuação. Uma boa semana a todos. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos mestres ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix
contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.